Olá, estamos começando mais uma edição do programa. Geraldo, muito obrigado pela sua vinda aqui ao nosso programa, tomar esse cafezinho comigo, mas em especial, Geraldo, para a gente conversar um pouco, esse bate-papo sobre esse tema, sobre a economia, né, sobre o Estado, sobre a nossa região, como é que isso anda. Para mim é uma alegria, seja muito bem-vindo, viu? Olha, Leite, eu que agradeço o espaço que você está cedendo para, em nome da Federação das CDL do Estado do Ceará, a gente falar um pouco sobre a atuação da Federação do Estado do Ceará, falar um pouco sobre a economia, falar um pouco também dessa PEC que está trazendo muita preocupação para nós que fazemos o movimento logístico do Estado. Tudo bem. Você falou a atuação da federação, isso me chamou a atenção, Geraldo. A federação ela é a nível de Estado, né? Federação das CDL. Isso, a federação é a Federação das CDLs do Estado do Ceará. Nós temos no Estado do Ceará 84 CDLs, e a federação congrega essas CDLs. Para você ter uma ideia da representatividade da federação, nós temos, em média, 28 mil associados no estado do Ceará, que são os associados de cada CDL, a exemplo aqui da CDL do Juazeiro, da CDL do Crato. E a federação, como o estado é muito grande e a nova gestão de uns 10 anos para cá, objetivando trazer para junto de cada associado, para junto de cada CDL, para os municípios, trazer o trabalho da federação, ela resolveu fazer umas diretorias distritais. Sim. Então, ela criou Facilitar o acesso, né? 9 distritos no estado do Ceará. O Cariri é um distrito e criou os diretores distritais em cada região. Então, eu estou aqui como diretor distrital da federação na região do Cariri. Congrega aqui os municípios, né? Congrega os municípios de Crato, Juazeiro, Barbalha, Missão Velha, Mauriti, Milagre, Brejo Santo, Vaz Alegre, Lava da Mangabeira, Campos Sales, esses que eu citei que têm CDLs. Esses que você citou têm Que CDLs. têm CDLs, né? que têm CDLs. Geraldo, isso traz uma aproximação maior, um apoio mais seguro para o empresário? Porque uma das coisas, eu já lhe interrompendo antes de você falar, uma das coisas que me admira, eu sou classista, eu sou político classista, eu não sou político partidário. Eu gosto muito desse movimento classista e uma das coisas que eu sempre sugiro para as pessoas se filie, se associe, é importante para você. O que é que uma federação, uma CDL pode fazer para um associado, para o empresário? Olha, Leite, a grande vantagem de você ser associado de uma CDL é que a CDL hoje é quem repassa o serviço do SPC Brasil. E há 15 anos atrás, as federações das CDLs compraram o SPC Brasil. O SPC Brasil hoje é, é um grupo administrado por as federações da CDL do estado do Brasil inteiro. Olha só. Então é um serviço de proteção ao crédito feito do lojista para o lojista. A informação que você, lojista, recebe consultando uma CDL é uma informação muito fidedigna, porque ela o SPC Brasil hoje é do grupo
As federações. Das federações. E, além disso, é assim, a CDL em cada cidade, aqui no Juazeiro, no Crato, eu estou citando as duas cidades, porque eu sou lojista no Crato e acompanho mais de perto o trabalho dela, elas têm hoje um papel fundamental de fazer a defesa do lojista, e aí não é só do associado. A CDL do Juazeiro do Norte, através da nossa amiga Zenilda, que é a presidente aqui, ela trabalha em defesa do comércio do Juazeiro. A CDL do Crato, presidida por Laércio, da Farmácia Gentil, por Laércio Teles, ela faz um trabalho na defesa do interesse do lojista, do empresário da cidade do Crato. E se ele for afiliado, melhor ainda. Bom, né? se ele for afiliado, dá melhor mais força, ainda, né? porque afiliado, você vai fazer a consulta ao SPC, você só pode consultar o SPC se você for filiado à CDL, Certo. E, além disso, a CDL hoje, por exemplo, lá no Crato, o diretor, o presidente da CDL, ele participa mensalmente de reuniões com o prefeito para discutir assuntos, para fazer cobrança, para levar para o gestor municipal os anseios dos comerciantes. Aqui no Juazeiro não é diferente, no estado do Ceará não é diferente. Quando vai para a federação, nós temos no Conselho de Desenvolvimento Econômico do estado do Ceará 2 representantes da federação que estão lá dentro desse conselho para levar os nossos anseios, os nossos reclamos para dentro desse conselho. A partir para Falar um em debate, conselho, né? aqui no Crato, eu estou presidindo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, representando os empresários da cidade do Crato. Então é isso, a CDLs e a federação tem esse papel importante, é um papel de ajudar, colaborar, orientar, Eu achei legal assessorar os empresários, assessorar os lojistas, principalmente aqueles que são associados. Mas quando a gente faz isso com associado, que essa orientação é pública, ela serve para todo mundo. Sem dúvida nenhuma. E essa, por exemplo, de buscar melhorias para as áreas comerciais em especial, é pública. É pública. Não Olha, é exclusiva, né? A federação, anualmente, ela celebra, por exemplo, com o Banco do Nordeste, que é um parceiro já tradicional da Federação das CDLs, ela celebra convênios que dá direito aos associados da CDL de todo o estado do Ceará contrair empréstimo junto ao banco, com juro diferenciado. Que a gente só imagina que é indústria, né? Mas só tem direito à indústria, exatamente. Né? Outra coisa que a federação tem feito ao longo dos últimos anos, a federação criou uma jornada da integração. Você lembra que no início da nossa fala eu falei que o estado do Ceará era muito grande, né? Sim. E a federação tinha criado essas diretorias distritais para aproximar a federação de cada município, mas ela criou também uma jornada regional da integração, que é feito nessas 9 regionais que eu lhe falei. Essa jornada aconteceu recentemente aqui na região do Cariri, o encerramento foi aqui no Juazeiro, lá no auditório da Faculdade de Medicina. Olha só. E a gente traz cursos de graça, a gente traz uma série de coisas, a gente recolhe alimentos para doar para as entidades. Então, além desse trabalho de orientação, de enriquecer o conhecimento do lojista que a federação tem, desses convênios que faz, dessa influência que a gente tem nas gestões municipal, na gestão estadual, tem também esse outro trabalho aí que traz aqui para a região. Isso é feito anualmente, a Jornada da Integração é um trabalho importante. É uma atualização dos empresários, né? Isso. Se atualizar. Olha, com a educação, você né? já pensou, você ter a oportunidade de o seu colaborador aqui no Juazeiro do Norte fazer um curso que a princípio ele só teria acesso para Fortaleza? Já pensou um curso em Fortaleza? Então a gente traz os palestrantes a nível nacional. São os mesmos palestrantes que a federação utiliza em Fortaleza, na CDL de Fortaleza, na própria federação. E a gente traz essas pessoas aqui para cada região, com o objetivo de dar suporte, de dar orientação, de enriquecer o conhecimento do lojista associado. Ô Geraldo, consequentemente, isso impacta na economia local, né? Não tenho dúvida disso, porque você que é um empresário, você sabe disso. Hoje, com a modernidade, com o dinamismo da economia, é necessário que você esteja antenado com as novidades do comércio. Nós estamos hoje na era do e-commerce, onde o comércio eletrônico
Daí proliferou totalmente, e a federação traz cursos de como você atender, de como você desenvolver, de como você melhorar. não reclamar, né, E Geraldo? não reclamar. Não reclamar, ir para cima, né? Exatamente. Porque reclamar é bom demais. Reclamar Dizer é bom que demais, mas não resolve o está problema. atrapalhando meu negócio, isso e aquilo outro, mas por que você não ingressa? Por que você não participa? E falando da federação, Leite, o movimento logístico do estado do Ceará, ele é um dos mais respeitados a nível de Brasil. Para você ter uma ideia, há uns 6 anos atrás, o presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, que normalmente são do Sul, do Sudeste, o atual é de Minas Gerais, foi Honório Pinheiro, diretor do Pinheiro Supermercado, ele foi presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, estava com 25 anos que o nordestino não conseguia esse cargo. Então, um nordestino, um cearense, ser presidente da Confederação Nacional dos Dirigentes Lojistas, é porque o nosso movimento é forte. O movimento logístico do estado do Ceará é respeitado em todo o Brasil, é um movimento atuante. Você tira, por exemplo, a atuação da CDL aqui do Juazeiro, a atuação da CDL do Crato. Nós tivemos um ex-presidente da CDL do Juazeiro, o nosso companheiro Michel, que foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Juazeiro. Olha a interação do Juazeiro, fez um belo trabalho na área de tecnologia, colocou o Juazeiro aí, avançou muito nessa área do e-commerce, na área de tecnologia, criou aquele Juazeiro Cidade Inteligente. Exatamente, teve aqui. E isso acontece, eu estou lá no Crato, presidindo o Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, e o governo do Estado tem membros da Federação no Conselho Municipal de Desenvolvimento Econômico, e isso mostra a nossa pujança, mostra a nossa importância e, por consequência, a força do comércio. Que gera economia, emprego e renda para o Estado. 78% da mão de obra empregada no estado do Ceará, 78% ela é oriunda do comércio e do serviço. Então, nós podemos dizer que nós que fazemos o comércio e que fazemos o serviço, que representamos a Federação da CDL do estado do Ceará, somos os maiores empregadores e os maiores geradores de renda do nosso estado. E as pessoas precisam saber disso, as pessoas precisam apoiar. Eu digo às pessoas de um modo geral porque não somente o empresário, porque os empregados, a sociedade de um modo geral, precisa tomar conhecimento disso e valorizar o que é seu. Eu sou do princípio, Geraldo, de que valorize o seu bairro mercantil, a venda próximo do seu bairro, né? Que esqueça de buscar distante, você até vai gastar combustível. Tem gente que sai daqui e vai abastecer lá no aeroporto, lá na Betolândia, lá do outro lado, por causa de 5 centavos, e o cidadão é seu amigo, é seu parceiro, está ali do seu lado, é o posto aqui ao lado. Estou usando combustível, mas outras coisas. Então, essa valorização das pessoas, dos negócios, isso faz crescer a economia local. Não tenho dúvida disso, não tenho dúvida disso. Porque, assim, como eu falei, nós estamos numa economia muito globalizada, e quem não se atentou para esse detalhe está perdendo espaço. Sim. E as CDLs, a Federação das CDLs, tem essa expertise. Para você ter uma ideia, a CDL de Fortaleza, junto com a Federação da CDL, criou a Faculdade CDL. Sim. A Faculdade CDL lá em Fortaleza, Rua 25 de Março, Rua 25 de Março, ali próximo ao Parque da Criança, nós temos lá um dos melhores cursos de gestão comercial avaliado pelo MEC. Olha só. Então, assim, são as entidades que têm o objetivo de melhorar a condição de vida de cada associado, que é o lojista, e, por consequência disso, melhorar a condição de vida do seu colaborador. Que é o resultado final. Então, aproveitando o ensejo aqui da grande audiência do seu programa, eu quero fazer um apelo a você que é empresário, a você que é lojista, a você que é prestador de serviço da região do Cariri. Procure a CDL da sua cidade, procure se associar. Além de você ter como associado o direito de consultar o banco de dados mais importante do país, que é o SPC Brasil, que hoje é do nosso sistema, você também tem uma série de coisas, de cursos que você pode fazer. CDL tem auditório, CDL do Juazeiro tem auditório, CDL do Crato tem auditório, que oferece ao associado para uma reunião, para alguma coisa. Então, fortaleça esse movimento lojista que está lá para defender nós, empresários. Eu me restringiria aqui, complementando suas palavras, Geraldo, e diria assim: você que é empresário da área de serviço, de comércio e até indústria também, participe do CDL, vai lá conhecer, peça para participar de uma reunião, eu não sei se pode, você consulta lá,
pede para conhecer as instalações de Juazeiro, Crato, Brejo Santo, onde você barbalha, enfim. Vai lá conhecer, conhece a diretoria, bate um papo, eu acho. Veja o que você quer saber o que é que ela te oferece? Pergunte, vai lá perguntar, procura saber. Eu tenho certeza que você vai mudar a sua linha de raciocínio. Eu não tenho dúvida disso. E eu estou conversando hoje aqui com o diretor distrital da Federação das CDLs do Estado do Ceará, Geraldo Pinheiro. Eu vou preparar um cafezinho aqui para o meu convidado, mas eu quero antes mandar um abraço para o meu amigo Laércio Teles, que é presidente da CDL da cidade do Crato, e Zenildo aqui em Juazeiro do Norte, né? Meu amigo Geraldo, vamos beber água. São Geraldo, por favor. Agora foi preparado um cafezinho por minha produção, especial, Geraldo. Você aceita esse cafezinho aí? Aceito, com todo prazer. Café com leite, né? Café com leite. É café com leite. Gente, para conhecer um pouco mais sobre essa PEC 6x1 e um pouco de economia aqui da região do Cariri do estado do Ceará, é só ficar ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Volta nesse segundo bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Hoje nós estamos conversando aqui com o diretor distrital da Federação das CDLs do Estado do Ceará, Geraldo Pinheiro, ele que abrilhanta o nosso programa de hoje, falando sobre a importância do associativismo, a importância de você conhecer um pouco sobre esta PEC 6x1 e da economia de um modo geral, que impacta no comércio local e a nível de Estado também, aqui no nosso programa. Tenho a honra de tê-lo aqui no nosso programa. Geraldo, falamos um pouquinho na CDL e eu vislumbro que essa história que se comenta aí dessa PEC 6x1, não é 6x1, né? 6x1 é o que já acontece hoje, né? Deve impactar de forma significante no comércio, né, Geraldo? Isso é ruim, né? Exatamente. Nós vemos essa PEC, essa proposta de emenda à Constituição, que tem no seu esboço principal a mudança da jornada de trabalho. Hoje a pessoa trabalha 6 dias e folga 1, e o objetivo da PEC é trabalhar 4 dias e folgar 3. 4x3, né? 4x3. Então, assim, só para dar um exemplo claro para quem está ouvindo o seu conceituado programa, no mês de novembro, no Crato, teve 3 feriados, com mais 4 domingos, são 7. Aí você já pensou uma semana... O sábado que é curto? Não, no Crato nós já temos a famosa semana inglesa. No sábado a jornada no Crato não é 6x1, é 5,5 por 1. 5,5 por 1. É 5,5 por 1, porque no Crato o comércio no sábado funciona das 8 às 12, só trabalha 4 horas. Isso já é uma lei municipal e foi preservada. Mas, assim, o grande problema dessa PEC, e eu quero deixar aqui bem claro que a federação não é contra a valorização do emprego, não é contra o colaborador, o comerciário, o prestador de serviço ganhar mais dinheiro. Mas nós vemos com muita preocupação, porque é o seguinte, a proposta dessa PEC, ela acarreterá muito custo, principalmente nas pequenas empresas. Você já pensou, Leite e ouvintes, e espectadores do Café com Leite, você que é microempresário, que tem 4 funcionários, que tem 5 funcionários, você tem que contratar o dobro dos funcionários para você fazer uma jornada, você que é um prestador de serviço, que não pode fechar o seu estabelecimento, você tem que continuar dando as 8 horas diárias, o custo que vai aumentar nisso aí é um impacto que, segundo um estudo que a federação está fazendo, inviabiliza principalmente as micro e pequenas empresas. Totalmente. Outra coisa muito grave é que existe uma série de segmentos de mercado que a mão de obra ela é muito específica. Um balconista de farmácia, para ele chegar no ápice da profissão dele, ele fez vários treinamentos, ele detém um conhecimento grande. Ele é quase que um farmacêutico. Sim. Que orienta, que
que diz como é que faz, que lê a bula, que interpreta a bula. Um vendedor de uma loja de material de construção, ele tem que ser um profundo conhecedor de como aplicar um produto, para que servem os componentes eletrônicos. Então, se essa PEC for aprovada, como está sendo proposta, da pessoa trabalhar 4 dias e folgar 3, aonde nós, empresários, vamos arranjar mão de obra qualificada para substituir esses nossos funcionários que não vão poder trabalhar? É outro problema sério. Será que nós temos mão de obra preparada para suprir 3 dias por semana dos nossos empreendimentos? Essa mão de obra está sobrando aí no mercado? Será que está? Será que está sobrando no mercado? Qualificada, né? Outra coisa, nós temos aqui no Brasil uma lei trabalhista engessada e onerosa ao extremo. E essa proposta de 4 para 3, quando eu digo 4 para 3, é 4 dias funcionando e 3 fechados. Você ia falando nos feriados. 4 dias funcionando e 3 fechados. Ela é um modelo inspirado no modelo europeu, que é outra economia. O salário lá é pago por hora. Então, assim, pensaram em criar uma coisa, mas não pensaram na consequência disso. Então, eu volto ao início da minha fala. A Federação da CDL, as CDLs também, não são contra o aumento do emprego. Pelo contrário, é a nossa função. Sim. Nós estamos dentro do nosso negócio procurando crescer, procurando melhorar para gerar emprego e para gerar renda. Agora, nós também não podemos permitir que uma PEC dessa inviabilize a maioria das pequenas empresas no nosso Brasil. O impacto é o que vai acontecer. O impacto é o que vai acontecer. Porque, assim, você que tem que contratar funcionários para suprir durante 3 dias por semana a sua turma de trabalho, o custo que isso vai impactar no seu negócio, será que vai aumentar nas suas vendas? E quem vai pagar? Pois é. Será que o aumento de vendas, por consequência disso, vai aguentar o custo que vai acontecer? Claro que não. Não vai acontecer isso. Então, assim, essa PEC tem que ser repensada, porque da maneira como está sendo proposta, ela inviabiliza as coisas aqui no Brasil. Você ia falando no início, Geraldo, na questão dos feriados que nós tivemos agora no mês de novembro, né? Foram feriados, a gente se não me fala a memória, na quarta-feira, na terça, na quarta-feira, um negócio assim. Ora, se o cidadão está contratado para trabalhar segunda, terça, quarta e quinta, e folgar 3 com mais um feriado, ele folga 4, daí a pouco ele não vai trabalhar. Né? Os dias úteis, por exemplo, o mês agora que foi 30 dias, lá no Crato que teve um feriado extra, 4 domingos com 3 feriados, 7. Aí só sobrou 23. Desses 23, você tira 3 toda semana. Dá 12. Então, de 23, você tira mais 12 dias. O mês está curto. Ficam 11 dias úteis. Então, assim, você teria que contratar gente para suprir esses dias. É uma proposta inviável. Eu acho que o Brasil tem que pensar em diminuir o custo do funcionário. Para diminuir o custo do funcionário, o contratante, o empregador, poder oferecer mais emprego, mas não diminuir drasticamente, como está sendo proposto, essa carga trabalhista. Inviabiliza muitos setores da nossa economia, principalmente os menores, que não tem como arcar esses custos. Se cria alguma coisa impositiva para manter os empregos, né? Não haver demissão, eu acho interessante, mas desde que tenha um benefício. Não, o que o governo tem que fazer é fomentar, através das ações governamentais, fomentar a economia, aquecer a economia. Quando a economia estiver aquecida, qualquer lojista que aumentar o seu movimento, qualquer prestador de serviço que aumentar o movimento da sua empresa, ele vai contratar mais gente, ele vai gerar mais emprego. E se ele fizer isso, a receita não vai aumentar, é claro. A geração do emprego, por conta do aumento do movimento do lojista, ela gera renda para o empregado e gera também, quando nós aumentamos nosso faturamento, proporcionalmente também nós aumentamos o recolhimento dos nossos impostos. Sim. O recolhimento do meu imposto é proporcional à minha venda. Então, quando a minha venda aumentou, eu aumento a minha contribuição para o governo municipal, estadual e federal. E aumento também a geração de emprego, que vou gerar mais gente com poder aquisitivo para continuar comprando e comprando mais, e aí a roda da economia começa a girar de maneira mais justa, sem prejudicar ninguém.
Geraldo, então, na sua visão, ou na visão da federação, 4x3 hoje, da forma que está, é inviável. Totalmente inviável, totalmente inviável. Não tem como você, por essa série de fatores que eu lhe falei, primeiro assim, que nós não temos uma mão de obra específica disponível, e a gente sabe que não tem, porque os nossos associados, os associados das CDLs, que são, por consequência, associados da federação, reclamam muito quando a gente diz, nós vamos levar uma jornada da integração para o Cariri. O que é que vocês querem aí no Cariri, pessoal? Nós queremos qualificar nossos funcionários, queremos uma mão de obra mais qualificada. Então a gente sabe da dificuldade disso. Então onde é que vai arranjar gente no mercado para de repente suprir uma turma de trabalho de uma empresa grande? Eu não sei onde é que hoje, eu como contador que sou, uma das coisas que eu escuto bastante é meus clientes reclamarem da falta de mão de obra. Já estamos passando por isso, já estamos passando por Mas isso. o governo publica que tem, o desemprego está diminuindo, está todo mundo empregado. Aonde, hein? Estranho, Né? O problema é o seguinte, existe uma grande massa no emprego informal. Você tem ideia de quantos mototaxistas existem aqui no Juazeiro do Norte, por exemplo? E agora tem o Moto Uber. E esses planos governamentais que ajudam as pessoas. Então, assim, eu sou lojista do ramo de material de construção e quase que diariamente eu sou procurado por pessoas que estão construindo. Me aponta um mestre de obra para tomar conta da minha obra, me aponte um azulejista, um ceramista, me aponta aí um bom eletricista. Tem gente que espera 2, 3 meses porque esses profissionais estão faltando. O que está acontecendo? A economia do Ceará está aquecida. Nós temos lá na federação um periódico que é editado mensalmente, que se chama Da Voz do Comércio, e a gente presta várias informações para os associados. Dentro dessas informações, a gente contratou o IPDC, que é o Instituto de Pesquisa e Desenvolvimento do Comércio, para fazer pesquisa sobre a economia, para a gente orientar o nosso lojista. Então, assim, nós aqui no estado do Ceará estamos passando por um crescimento muito bom. E a mão de obra está ficando escassa. A mão de obra qualificada, a mão de obra que treinou, a mão de obra... As pessoas querem emprego, mas não querem mas trabalho. não quer trabalho. Mas não quer trabalho. Tem que saber entender o que é emprego e o que é trabalho. Exatamente. O emprego, e só para receber, vai receber tua bolsa aí, né? Mas, Geraldo, por falar em bolsa, você, com essa questão dessas bolsas de incentivo a pessoas mais carentes, você é a favor? Você é contra? Olha, Leite, eu sempre defendi que a economia, que a elevação do poder aquisitivo das pessoas, ela é gerada por um emprego, por um negócio que gerou emprego e que gerou renda. Qualquer coisa fora disso é um paliativo que não deve ser regra. Não deve ser regra. E, infelizmente, essas bolsas, essas coisas, elas servem para amenizar a pobreza das pessoas, dar uma condição melhor de vida das pessoas, mas ela está gerando umas pessoas acomodadas. Preguiçosas, que não querem mais se qualificar. Quando eu disse a você que às vezes a pessoa telefonava para informar um profissional. E eu falava com um profissional, ele disse, Geraldo, eu estou ocupado, e eu não posso mandar ninguém, que eu não arranjo mais ninguém para trabalhar. Sim. Então, assim, é notório, além do crescimento do número de empregados, que cresceu, isso é notório, principalmente aqui no estado do Ceará, o desemprego no Ceará caiu muito, mas é notório também que tem uma grande quantidade de pessoas que não querem mais trabalhar, que se contentaram, que se conformaram com esses auxílios, com esses auxílios sociais que o governo tem dado e se contentaram com aquilo, não aspiram mais além daquilo, e diz, para que eu vou trabalhar se eu já ganhei sem trabalhar? Se limita só aquilo, por isso que o Estado continua, digamos assim, entre aspas, pobre, porque as pessoas se limitam a sobreviver somente dessa bolsa. As pessoas que poderiam estar se qualificando para produzirem mais e produzindo mais, ganharem mais dinheiro, elas estão ganhando sem produção. E não existe economia que resista quando você ganha e tira de onde não foi produzido, de onde não foi gerado. Não foi gerado.
Por isso que eu não sou candidato, viu, Geraldo, a presidente, porque se fosse a primeira coisa era eliminar todas as bolsas, porque sem desmerecer, tem muita gente que precisa. Vamos e venhamos, tem muita gente que precisa. Mas tem que ter uma contrapartida, Geraldo. Eu não posso só lhe dar. Se eu der um valor X, você se acomoda. Tem que ter uma contrapartida. É como, por exemplo, o Exército é o melhor órgão para fazer asfalto, para construção, para essas coisas do governo, né? Eu acho que seja. E faz bem feito. Mas não, o que eu quero lhe dizer é isso, é que você não incentiva as pessoas a valorizar. As pessoas se acomodam com aquilo, não se qualificam, como você disse. Agora, com algumas exceções, são pessoas que realmente precisam, a gente tem que respeitar. Mas se eu fosse presidente, eu cortava tudo. Como eu falei, esses planos eles deveriam ser emergenciais. Emergenciais e temporários. A gente sabe que, por consequência das oscilações da economia, das oscilações do clima, aqui no Nordeste, por exemplo, nós passamos por um período de grandes estiagem, que isso tem dificultado muito a vida do agricultor, mas assim, isso seria uma coisa para suprir a necessidade do momento. Quando isso se torna frequente, quando isso se torna como se fosse um salário, aí, consequentemente, provoca na pessoa que está ganhando um comodismo. Já tem gente reclamando, dizendo que não vai ter aumento essa bolsa, vai ficar por aí mesmo. É impressionante. Gente, com todo respeito às pessoas que necessitam, que precisam, com todo respeito a essas pessoas, de forma muito humilde, necessitam dessa bolsa, eu diria que eu sou contra a bolsa. Tem que ensinar você a trabalhar, a ter responsabilidade, cumprir suas obrigações, fazer o país crescer, produzir, gente, produzir, ser útil, é a minha opinião, tá? Eu posso externar minha opinião aqui da forma que eu quiser. Então, eu diria dessa forma. Portanto, nunca vote em mim se eu fosse candidato a presidente. Gente, Geraldo Pinheiro é o nosso convidado de hoje aqui do programa, tá? Conversando sobre um pouco sobre essa PEC 6x1, sobre a economia a nível regional. Ele que é diretor distrital da Federação das CDLs do estado do Ceará. Meu amigo Geraldo, vamos beber mais água, São Geraldo. Por favor, né? Geraldo, vamos beber água, São Geraldo. E é claro, mais um cafezinho, né? Por favor. É conhecer um pouco mais sobre a PEC 6x1 com o nosso convidado, Geraldo Pinheiro. Fique ligado. Nosso intervalo é rápido, voltaremos em instantes. Esse terceiro bloco do programa Café com Leite. Obrigado pelo carinho da sua companhia. Hoje conversando com o diretor distrital da Federação das CDLs do estado do Ceará, Geraldo Pinheiro, ele que é empresário do ramo de material de construções, proprietário da empresa Pimacom, na cidade do Crato. Não Juazeiro não, né, Geraldo? Não, só Crato. Só Crato. Ele não quis vir para Juazeiro, não, mas quem sabe, né? Juazeiro está de braços abertos esperando por ele. Só não o Zenildo está na CDL. Conhecendo um pouco, gente, sobre esta PEC em discussão, em debate, que tanto se comenta, que é 6x1. Geraldo, rapaz, a gente fala, porque isso já está na mídia de um modo geral, 6x1 e tal. Isso é uma coisa que está se tomando corpo, né? Mas você enxerga que deve haver um debate mais acirrado sobre isso, ou já vem por aí uma aprovação? Olha, Leite, eu entendo que uma proposta de emenda à Constituição, uma PEC, nesses moldes, que afeta o emprego, o empregado e o empregador, ela tem que ter uma discussão bem ampla. Ela não pode ser feita visando beneficiar uma classe em detrimento de outra classe. Então, assim, a nossa ideia é que as entidades... as entidades, quando eu falo, eu digo o sindicato dos empregados, a classe patronal, seja convidada
Sim. para a mesa de negócio, para conversar, para discutir sobre isso. É Muito importante porque o que não pode acontecer é vir uma lei de cima para baixo, nos moldes europeus, que é a economia totalmente diferente da nossa economia. De repente a gente tem uma lei aqui no Brasil, nesses moldes, quando a nossa estrutura trabalhista, a nossa estrutura organizacional não cabe esse tipo de coisa. Então é assim, a gente tem que ter muita responsabilidade na discussão. Essa discussão ela não pode ser uma discussão eleitoreira, ela Sim. não pode ser uma discussão classista, ela não pode ser uma discussão feita para agradar uma categoria. Ela é uma discussão que tem que envolver, no âmbito nacional, todos os interessados, todos os atores, para que aí saia um consenso. Eu costumo dizer que quanto mais você amadurece, quanto mais você compartilha, quanto mais você discute, mais abalizada sai a decisão que foi tomada. E amanhã você não pode reclamar se não participou, né? Exatamente, você teve a oportunidade. Então eu acho que deve existir um chamamento público. A CNDL, que é a Confederação Nacional dos Dirigentes, já está pedindo espaço lá em Brasília para levar os nossos anseios, as nossas preocupações, as nossas sugestões. É importante que a gente fale aqui que ninguém é contra o trabalhador ganhar mais dinheiro. Ninguém é contra o trabalhador, se puder ganhar mais dinheiro, reduzindo a sua jornada de trabalho. O que a gente é contra é a inviabilidade da fonte empregadora que pode acabar com o emprego. E lembrando que isso acontecendo, olha, se eu tenho 3 dias para fechar o meu negócio, eu vou ter que ocupar esses 3 dias talvez com uma nova mão de obra. Eu vou onerar o meu produto. Consequentemente, eu vou jogar isso no meu produto. E quem vai pagar a conta, né? Leite, você é um homem da contabilidade, você entende demais o que são os custos. O custo é quem nos norteia. Sim, sem dúvida. O comerciante, o empresário, o empreendedor que não respeita o custo dele, ele está fadado a um insucesso. Entra naquela tabela lá da estatística do Sebrae, que quebrou. Quebrou, pois é, exatamente por isso. Então, assim, as despesas oriundas da consequência dessa PEC, ela vem lá para os custos. E o custo na empresa prestadora de serviço, na empresa de venda, significa aumento. Sem dúvida nenhuma. Aumento da prestação de serviço, aumento do produto que o comerciante vende. Será que esse aumento não vai impactar na inflação? Não vai diminuir o poder aquisitivo do consumidor? Que com certeza vai, com né? certeza vai, porque assim, se de repente eu tiver que contratar uma turma para trabalhar 3 dias a mais na minha empresa, a evolução da minha venda não vai acontecer porque a turma aumentou. Sim. O que vai acontecer é o aumento no custo. Exatamente. E aumentando o meu custo para que eu continue sobrevivendo, para que eu continue sólido, comprando, pagando, aumentar o preço dos produtos. É uma cadeia, né? É uma cadeia. Como você disse lá no início, é a roda que gira. Exatamente. É a roda que gira. Essa deputada que criou esse projeto aí, me parece que é do PSOL, não sei, não me interessa, mas ela alega, inclusive, em um dos comentários dela, que é para se adaptar à realidade do país. A realidade do Brasil é essa? Não, a realidade do país enganado, é totalmente diferente. A realidade esse modelo de 4x3, como está sendo proposto na PEC, é o modelo europeu, é o modelo americano, só trabalha por hora. Por hora. Exatamente. Seria legal, né? Que trabalhar por hora. Então, pronto, você vai trabalhar por hora, não interessa. Eu acho que seria uma metodologia bem interessante, né? Mas você veja, por exemplo, um custo de um aluguel nos Estados Unidos. Então, assim, aqui no Brasil, nós teríamos que remodelar muita coisa. As leis trabalhistas, é o primeiro a passo. Relação patrão-empregado, para chegar nisso aí. Você não pode simplesmente dizer, a partir de agora você vai contratar funcionário para suprir 3 dias por semana na sua empresa, sem me dar a condição de eu continuar sobrevivendo para fazer isso. Eu não estou vendo aqui ninguém dizendo nessa PEC o que é que vai acontecer com o empresário de benefício, que ele vai poder contratar mais gente, aumentar a carga de trabalho, aumentar as pessoas dentro da empresa dele, o
como é que ele vai conseguir pagar isso? Isso tem que ser discutido. E é isso que as nossas entidades querem fazer. Mostrar o que isso pode impactar negativamente na economia. Isso pode ser um desastre, principalmente para os pequenos empresários, para os microempresários, que trabalham ali no limite. E fala-se que são os maiores empregadores do Brasil, né? O maior empregador do país. Trabalha no limite, não tem como. Você tem 3, 4 funcionários, a coisa não vai vingar. Vai não. Você não vai ter aumento de receita, você não vai ter aumento de vendas para suprir esse aumento que vai acontecer nos custos na sua folha de trabalho. E o interessante é que o pessoal ainda se preocupa em debater esse assunto. Tudo bem, há uma necessidade, por força de lei, de haver esse debate, mas eu não enxergo assim, eu só enxergo onerar mais, cada vez mais, os nossos bolsos, de modo geral, quando consumidor. É quem vai pagar a conta. Mas é uma coisa muito lógica. É como você Se disse, eu, como empresário, tenho uma equipe enxutazinha, e a partir de janeiro de 2025, eu vou ter que contratar mais pessoas em um número suficiente para eu liberar a minha equipe 3 dias por semana. Isso vem lá para os meus custos. Se a minha venda não aumentar, como é que eu vou sobreviver? Então, assim, o estudo que a CNDL está fazendo é que vai inviabilizar e vai acontecer um grande fechamento, principalmente das pequenas empresas. As grandes empresas, redes de supermercado, essas redes de farmácia que já trabalham 24 horas, já tem uma estrutura, ele vai onerar um pouco no custo e talvez eles consigam, mas o pequeno empresário, o microempresário é inviável. Vai acontecer um fechamento muito grande de empresa. Ô Geraldo, hoje nós temos um salário mínimo que é uma porcaria. Eu acho o salário mínimo. O governo não se preocupa em dar um aumento de salário, porque eu acho que se aumentasse o salário, o pessoal trabalharia mais satisfeito. Né? Lógico que também ia impactar na economia, né? O meu custo também ia onerar. Mas, em contrapartida, não precisava reduzir essa questão de trabalho para ter mais espaço para as pessoas, que eu acho que é o que estou imaginando. O aumento do salário. Mas ele está preocupado com o quê? Com a Previdência Social para pagar os aposentados, né? Deve ser. O que o governo tem que fazer é fomentar a economia, criar condições para a economia aquecer. Quando a economia aquecer, quando a venda aumentar, logicamente aumenta o emprego. O vendedor da minha empresa que vive de comissão, quando a venda da minha empresa aumentar, a comissão dele vai aumentar, o salário dele vai aumentar, o poder de consumo dele vai aumentar, ele vai conseguir consumir mais também. Então, assim, a economia gera mais emprego e gera mais renda com maior aquecimento da economia. Não é eu diminuir na carga de horário para empregar mais gente que vai aquecer a economia, não. Isso é uma medida, não seria uma medida populista, é uma medida política. Eu acho assim, que essa medida, essa PEC, ela não foi pensada de uma maneira macro. Ela não foi pensada incluindo dentro disso todos os atores. Todos os atores, porque o empregador é um ator importante dentro dessa PEC. Eu diria sem que o empregador talvez... não tem um emprego, sem o funcionário não tem um empregador. Então, assim, o empresário precisa do funcionário. Eu não consigo gerir a minha empresa sem os meus colaboradores. Eles são peças importantes dentro da minha empresa. Mas também não existe trabalhador sem a empresa. Exato. Sem a empresa. Então, assim, isso é uma PEC que tem que ser discutida com todos os atores, para que ela consiga conciliar todos os interesses e que não haja um desaquecimento na economia, que seria um desastre, principalmente para os micro e pequenos empresários. Geraldo, realmente é uma situação um pouco delicada, precisa ser debatida, é um momento assim que deve se levar a uma extensão muito grande desse debate, não é coisa de curto prazo, né? Não é coisa de curto prazo, não envolver somente, como você citou aí, a Federação da ICDF, mas também todas as classes industrial e de serviço também, que estão inseridas nesse contexto, que gera emprego, as associações de micro e pequena empresa. Aí você citou uma coisa também interessante, os sindicatos e as entidades de empregados, né? Para ver até que ponto isso e quem vai pagar essa conta. Exatamente, tem que envolver todos os atores, porque isso é uma medida que afetará
a economia como um todo, então todos os atores que fazem parte da economia deverão estar envolvidos para que ninguém saia perdendo. Porque a conta vai vir. Com certeza Vai absoluta. vir, E, Geraldo, no Cariri não vai ser diferente, né? Não, em sendo aprovado. Quanto menor a cidade, quanto menor o município, quanto menor o empresário, mais ele sentirá. Mais ele sentirá. É o que eu estou dizendo. Um pequeno empresário que tem 3, 4, 5 empregados, São e os de uma hora para outra afetados, né? vai ter que contratar outra turma para substituir aquele, o impacto inviabiliza o negócio dele. Impressionante. As pessoas precisam entender isso como um momento de reflexão. Reflexão. Não se limitar a aceitar simplesmente, porque para o empregado, possivelmente, entre aspas, será bom, né? Leite, esse assunto é um assunto que deve ser discutido tecnicamente. Sim. Esse assunto não deve ser politizado. Esse assunto não deve ser um assunto classista. Ele deve ser um assunto da sociedade brasileira, do conjunto da sociedade brasileira. Mas as pessoas de todos os atores isso. Que desenvolvem, que fomentam a economia, que são os patrões, que são os empregados, que todos são consumidores no final. Então, assim, tem que discutir com todo mundo. E até agora não está acontecendo essa discussão. Geraldo, nós vamos fazer o seguinte, nós vamos tratar desse assunto mais vezes aqui no programa, porque se isso é um momento de instigar as pessoas a entenderem, a compreender essa PEC e os impactos que ela pode causar na sociedade de um modo geral, nas famílias, nas empresas, etc., então, o programa Café com Leite, nós vamos fazer isso mais vezes, tratar desse assunto mais vezes, trazer mais profissionais para a gente debater aqui, para começar a dar a nossa contribuição no sentido de despertar nas pessoas. Né? Gente, eu vou, nesse intervalo, tomar um cafezinho aqui com o meu convidado, meu amigo Geraldo Pinheiro, mas eu volto em instantes. Fique ligado. Era rapidinho, eu já me delicei de um cafezinho, eu já bebi uma água mineral São Geraldo com o meu convidado aqui. Mas eu quero lhe agradecer, Geraldo. Eu acho que esse tema, como eu disse, nós temos que discutir mais vezes, se depender dos meios de comunicação aqui do Cariri, das televisões, da TV Verde Vale, da TV Café com Leite. Nós vamos proporcionar muitos momentos para a gente tocar mais nesse assunto, para provocar a mente das pessoas no que isso pode acontecer. Mas eu queria te agradecer por esse momento, viu? E dizer que você será sempre muito bem-vindo. Quando quiser vir tomar um cafezinho comigo aqui, vai estar sempre pronto, viu? Muito obrigado, Geraldo. Leite, eu que agradeço esse espaço que você está abrindo para a Federação da CDL do Estado do Ceará e, por consequência, para as CDLs do Estado do Ceará. É muito importante esse espaço que você abriu para as pessoas tomarem conhecimento, primeiro, do trabalho que a Federação tem feito, que a CDL tem feito, e depois a discussão dessa PEC, que é importante e tem que ser muito discutida para ser efetivada. Então, eu agradeço demais e me coloco aqui à disposição. Quando você achar que é necessário, pode telefonar, que eu virei aqui com todo prazer. Muito obrigado. Muito obrigado mais uma vez, Geraldo. Grande abraço a todos que fazem a Federação das CDLs do Estado do Ceará e, em especial, a você que nos acompanhou até agora. Obrigado pelo carinho da sua companhia, obrigado pela sua audiência. Lembrando que de segunda a sexta-feira temos sempre uma edição regionalizada, mas no domingo às 23 horas, nosso compromisso com você na TV Meio, programa Café com Leite a nível nacional. Portanto, não vá dormir aos domingos sem se deliciar de um cafezinho às 23 horas. Beijo a todos, fiquem com Deus e que Deus os abençoe. Tchau, tchau. Até